considerar objetos de arte moeda de troca em transações comerciais, ainda por cima neste domínio tão árido que é o mercado financeiro e as consequências do desastre que foi este problema no quadro de um desastre financeiro global, parece-me de facto tratar a arte abaixo de cão. Já chega a tratarmos mal a arte e, portanto, se temos um espólio artístico que é um bem cultural que deve ser preservado, não o devemos usar como moedas de euro que são tiradas de uma máquina multibanco. Não é assim que nós queremos considerar a arte. A razão porque eu estou aqui é porque estou zangado. O facto de estar zangado não quer dizer que faça uma cara de zangado. Estou zangado. Porque como é possível abrir uma coleção destas em Portugal há 5 ou 6 anos e nunca ter sido mostrado ao público português? Isto é o primeiro erro que se tem feito. E agora, sem pensar em mostrar, decide-se vender na totalidade. Podia só menos reservar 2 ou 3 para ficarem cá. A coleção ainda é de Portugal, mas só existe agora neste catálogo. É uma das maiores do mundo do artista catalão Miró. Avaliada em 150 milhões de euros, esteve guardada em segredo na Caixa Geral de Depósitos até há bem pouco tempo. O Estado português já fechou negócio com a Christie's de Londres, mas a petição que circula na internet tenta impedir que este episódio resulte em tragédia. Os 1.100 que a assinam estão contra a operação milionária que pretende ajudar a equilibrar as finanças nacionais. Esta situação não envolve aqui custos concretos para o próprio Estado, ao contrário de outras situações que poderão implicar compra do Estado, e sabemos as dificuldades que o país atravessa. Esta situação é completamente diferente. A perda do conhecimento e da estruturação de um museu que permita que toda a gente possa usufruir, conhecer e ter um contacto mais direto com grandes obras da arte europeia do século XX é inestimável. E a perda dessas possibilidades que se tem vindo a registar é verdadeiramente significativa e catastrófica. As 85 obras de arte já eram em 2007 do BPN. Foram sempre afastadas dos olhares públicos. O então presidente José Oliveira e Costa oferece em 2007 um catálogo ao curador de arte Pedro Lapa, que tenta exibi-la em museu. Tal nunca foi permitido. O BPN é nacionalizado e a decisão tomada. Está decidido que vão ser consultadas as 2 grandes leiloeiras internacionais para apresentarem proposta e que haverá um leilão público para as obras que estejam em condições de ser alienadas. A venda pela Christie's está decidida para 4 e 5 de fevereiro. Museus, colecionadores e polos de interesse têm vindo a crescer. O Médio Oriente, a China, a Rússia, muitos outros sítios têm grandes colecionadores com avultadas posses capazes de fazer uma aquisição rápida de um conjunto tão significativo de obras como este. Os 85 Miró, que percorrem 7 décadas de vida artística ligada ao surrealismo, estiveram na posse do Estado português desde 2008. Considero que esta venda de uma coleção desta importância será de facto um dano irreparável, não só para o país tal como ele é hoje, mas para o país que será no futuro. Tenho uma filha de 11 anos, gostava que ela pudesse um dia ver estas obras e ter este património, que no fundo eu estou a pagar e ela também irá ter que pagar. Temos a possibilidade de usufruir das obras de um dos maiores pintores de sempre, de um dos maiores mestres do século XX. Como não? O povo português, todos aqueles que estamos a sofrer estes momentos difíceis, como perder o direito de usufruir disso tudo? Venho aqui em nome da cultura, da pintura, da liberdade, que era tão cara a Maria Cesarina.
mais importante até que elas possam ser vendidas ou não ser vendidas, ou ficarem em Portugal ou não ficarem em Portugal, é dizer que estamos alerta, que estamos acordados para estes fenómenos e que queremos participar nestas decisões. Travar a venda desta coleção é o primeiro passo para criar condições para que, por via da arte e da cultura, muitos outros portugueses possam vir a compreender-se a si, a compreender os outros e a compreender o mundo que os rodeia, também por via desta coleção. Geral de Depósitos e nunca terem sido mostradas ao público. Nós não sabemos, de facto, quais são estas obras, não é? Sabemos algumas e as poucas que conhecemos permite-nos dizer que, de facto, é um valor muitíssimo baixo. Contactada pela SIC, a Secretaria de Estado da Cultura limitou-se a dizer, por mail, que a coleção de Juan Miró não é considerada uma prioridade no atual contexto das coleções do Estado. Penso que a coleção Berardo terá 1 ou 2, 3 no máximo, quadros do Juan Miró, não é? Portanto, uma coleção destas é uma coleção que permite fazer um museu, um espaço museológico que cria um atrativo suplementar ao turismo de arte e cultura. Portanto, é uma coleção cujo valor, não é, vai sendo acrescentado com o passar dos anos e cujo retorno para o país, portanto, quer do ponto de vista depois da atividade económica local, quer também do ponto de vista dos impostos, etc., é enorme. Juan Miró é um dos maiores pintores do século XX e as 85 obras que ainda pertencem a Portugal são consideradas pelos especialistas como um conjunto de enorme qualidade. Tem uma obra, por exemplo, com 5 metros de largura, não é? Portanto, é uma obra, mesmo do ponto de vista da sua dimensão, da escala, não é? Porque o Miró, enfim, pintou obras com alguma escala, mas desta escala não há muitas obras, compreende? E depois dos períodos em que ele faz estas obras. Portanto, há um conjunto de cerca de 27, pelo menos 7 escrito, cerca de 27 obras, dos anos 30, portanto, do período da Guerra Civil Espanhola. Indignado por ver sair do país algo que os portugueses não tiveram sequer a oportunidade de ver, o galerista Carlos Cabral Nunes lançou uma petição para impedir que as obras sejam alienadas. Já conta com 1.200 assinaturas e o apoio de vários grupos parlamentares. De haver a possibilidade de a Assembleia da República dar uma imagem positiva e real daquilo que é a democracia e daquilo que é o sistema que temos, o sistema político que temos. E penso que esta é uma boa oportunidade para isso. Portanto, porquê? Porque estamos a falar aquilo que me move e que move os peticionários, não é? Portanto, e este movimento que, entretanto, foi criado, é, de facto, algo transversal, que deve preocupar todas as pessoas no país, sejam de direita, de esquerda, do centro, sejam não alinhados. O Estado espera conseguir 35 milhões de euros com esta venda. Estas obras, do ponto de vista do retorno, os 35 milhões que estamos a falar, é 0,005% do empréstimo da Troika. Está a ver? Portanto, é uma ridicularia. Isto não paga os juros, 1% dos juros que nós temos a pagar da dívida. Está a ver? Nós tivemos 5 anos a pagar a manutenção destas obras, os seguros dessas obras, para elas estarem guardadas na Caixa Geral de Depósitos e nunca terem sido mostradas ao público. Nós não sabemos, de facto, quais são estas obras, não é? Sabemos algumas e as poucas que conhecemos permite-nos dizer que, de facto, é um valor muitíssimo baixo. Contactada pela SIC, a Secretaria de Estado da Cultura limitou-se a dizer, por mail, que a coleção de Juan Miró não é considerada uma prioridade no atual contexto das coleções do Estado. Tenho a impressão que as pessoas não sabem, as pessoas, sobretudo, que se preocupam com muitos problemas e por isso governam o país, mas de repente não percebem a importância do Miró na história da arte. Não se trata de um valor histórico, como que diz, foi naquele tempo. Não. Os problemas que ele pôs ainda são muito vivos. É preciso olhar para esta coleção e para esta situação mais do que aquilo que ela significa à partida, ou pelo menos mais do que o significado que lhe estamos, de uma forma quase propositada, a dar. Esta coleção não é um commodity, é mais do que uma forma de encaixe financeiro absolutamente cega, que acaba por ser um desperdício de uma oportunidade para valorizar o nosso património cultural, que é a nossa responsabilidade dentro do nosso contexto atual, do contexto nacional atual, cultural e dentro do contexto europeu. Vamos vender obras que nem sequer tiveram à mostra as pessoas. E, ainda por cima, estamos numa situação em que Portugal depende cada vez mais do turismo. Estas obras expostas poderiam dar muito dinheiro a ganhar a Portugal. É absurdo
é aberrante estarem a fazer isto. E depois todo este processo de tentar fazer a venda para recuperar de um buraco impressionante, onde provavelmente tem outros mecanismos disponíveis para recuperar o dinheiro, precisamente não utilizarem esses outros mecanismos e utilizarem estes para prejuízo da população, porque este é nitidamente para prejuízo da população. Porquê? Porque podiam estar expostas. E estou a participar nesta iniciativa contra a venda e leilão das 85 obras de Miró de que o Estado português é detentor como resultado da nacionalização do BPN, porque já nos bastou o crime de termos de entrar enquanto portugueses para pagar os desmandos da banca, nomeadamente do BPN. Já agora tenho alguma coisa para dizer. O que é que se há de dizer acerca de uma conspiração do governo contra o direito dos portugueses terem um mínimo de elevação cultural, moral e educacional que acompanham este processo? Acho que há uma deliberada ocultação desta notícia por parte dos mídias, ou por parte das primeiras fontes da notícia, não é? Enfim, é uma coisa mesmo feita à socapa, quer dizer. Então, um gajo está aqui muito bem, é como estar num guarda de museu muito bem a dormir e a roubarem a Mona Lisa, mas não é bem a mesma coisa. Mona Lisa não é um gajo careca, é um quadro, um pintor. Isto é uma coisa para explicar aos gajos do governo que estiverem aqui. As pessoas hoje em dia preocupam-se mais com o que analisa do que com a Mona Lisa. O que eu acho que, quer dizer, há um tempo para cada coisa. Vamos cantar uma música chamada Mulheres que Vão. Esta letra é mesmo muito má, mas pronto. A outra que era boa, aquela que se perdeu. É quase música de elevador, na realidade.